Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. David Santiago. São José Almeida. Viva, eu sou a Sónia Sapage. Faltam 3 dias para sabermos quem vai ser o próximo Presidente da República. Apesar das sondagens persistentemente apontarem António José Seguro como vencedor incontestado e por uma grande diferença, serão 3 dias e muita chuva em mau tempo, como aconteceu na última semana, incluindo o dia de reflexão. Vamos ver quem é que vai ser abençoado por esta campanha molhada. Hoje, além da sondagem que o Público, a RTP e a Antena 1 divulgaram na terça-feira, quero ouvir-vos também sobre a resposta do Governo à tempestade Christine. E vamos a isso. Suzete, comece pela parte mais difícil. Como é que tu avalias a resposta do Governo à tempestade? Avalio mal, mesmo muito mal. Acho que o Governo, mais uma vez, perante uma situação de crise aguda, voltou a falhar e a falhar rotundamente. A resposta inicial do Governo, personificada na figura do Primeiro-Ministro, foi, enfim, mais ou menos trágica. Bom, começando pelo início, pela prevenção. Eu não sou seguramente especialista em proteção civil, mas tenho dúvidas de que se tenha feito tudo o que seria possível em matéria de prevenção. Todos recebemos um SMS da Proteção Civil a avisar do mau tempo, que seria um SMS, enfim, muito apropriado, provavelmente, para o que aconteceu no resto do país, mas não para o que aconteceu na região centro. Aliás, esse SMS falava em vento intenso, até 140 km/h. Na região centro, os ventos chegaram aos 208, aos 208 km/h, faz alguma diferença. Portanto, as pessoas foram apanhadas desprevenidas pela dimensão da tempestade e também me parece razoavelmente claro que os meios necessários para enfrentar uma situação destas não estavam no estado de prontidão que seria exigível para enfrentar as consequências de um fenómeno com a amplitude que este teve. Depois, na manhã pós-tempestade, acho que todos demorámos um bocadinho a perceber a gravidade do que tinha acontecido, não havia comunicações, mas essa falta de percepção atingiu claramente o Governo e o Primeiro-Ministro. E isso faz alguma diferença. Aliás, faz toda a diferença. O Governo e o Primeiro-Ministro são a cabeça do Estado. O Estado tem no terreno a proteção civil, que se há alguma entidade que tem que saber o que é que está a acontecer e tem que ter capacidade de comunicação numa situação de emergência, é a proteção civil. Quando mais ninguém tem comunicações e não consegue comunicar, é suposto que a proteção civil consiga. É verdade que temos o famigerado Ciresp, que mais uma vez voltou a falhar, mas na tarde de quarta-feira, já com o Presidente da Câmara de Leiria a pedir a declaração do estado de calamidade, o Primeiro-Ministro vem dizer que, sobre a declaração do estado de calamidade, que não excluímos nada, mas também não vamos tomar medidas sem a devida fundamentação. E anunciou que 2 secretários de Estado se deslocariam ao distrito de Leiria, portanto uma verdadeira task force. Bom, isto é de quem está ainda a leste da amplitude do que aconteceu. E não é suposto. Não é suposto que o Governo não tenha a devida noção do que se passou, não estamos sequer a falar do interior, estamos a falar de Leiria. Depois, na quinta-feira, o Conselho de Ministros acaba por declarar a situação de calamidade, já sob um coro de pedidos e de queixas dos autarcas das regiões mais afetadas, e na sexta-feira finalmente acorda e vai em peso para a região centro. Pelo meio ainda tivemos o vídeo do Ministro Leitão Amaro, bastante lamentável, a mostrar mais preocupação com a propaganda do que com a comunicação, que é essencial nestes casos de catástrofes, vamos chamar assim. No entretanto, não se deu pela MAI, que quando falou veio dizer que estamos num processo coletivo de aprendizagem. E eu acho que este é que é o ponto, independentemente, enfim, de algumas frases que se falou muito por estes dias, mais ou menos infelizes, eu acho que este é que é o ponto, porque este processo coletivo de aprendizagem não parece incluir o Governo. O Governo chegou tarde aos incêndios, chegou tarde ao apagão e agora chega tarde à tempestade. Parece não aprender. O vídeo do Ministro da Presidência serve um bocadinho como ilustração disso, de um Governo um bocadinho deslumbrado consigo próprio, que quando as coisas saem fora do normal não tem capacidade de reação. Qual é o enorme problema disto?
Na minha opinião, mais de qualquer outra coisa, este tipo de situações é um perigo para a democracia, até e para o regime tal como o conhecemos. Se as pessoas se sentem abandonadas, e temos ouvido muitas queixas disso nos últimos dias, se sentem abandonadas no momento de aflição, no momento em que o esforço individual, por maior que seja, serve de pouco perante o que aconteceu, se nesse momento o Estado falha às pessoas, isto é fogo em palha para o populismo, porque permite pensar, bom, pior não há de ser. Portanto, estas situações de falha em momentos que são absolutamente cruciais, eu acho que afastam muito os cidadãos do Estado e são muito problemáticas para a visão que as pessoas têm do Estado, porque o Estado não pode falhar em momentos destes. David, ainda hoje, a Suzete falou aqui um bocadinho sobre a Ministra da Administração Interna, ainda hoje, em entrevista que deu ao público e à Renascença, o Ministro das Finanças defende Maria Lúcia Amaral e diz que é uma pessoa altamente prestigiada, uma académica respeitada e que se empenhou a fundo. Achas que fez uma boa defesa da sua colega da Administração Interna? Eu acho que sim, acho que fez uma defesa correta e justa da Ministra, no sentido em que é a única defesa possível, porque obviamente Maria Lúcia Amaral tem competências na área do direito e é até comumente vista como alguém que fez um bom trabalho como provedora da justiça, mas podemos notar que o Ministro das Finanças não elogiou nem as competências políticas, nem as competências técnicas necessárias a uma Ministra da Administração Interna. Uhum. E, portanto, nesse sentido, acho que fez uma boa defesa no sentido daquilo que é a verdade ou a realidade. Ou seja, elogiou aquilo em que, de facto, a Ministra tem qualidades. O problema é a falta de qualidades para aquilo que é necessário a um Ministro da Administração Interna. Ora, ela já tinha, na gestão dos incêndios, já tinha demonstrado as dificuldades para tutelar esta pasta. E agora acho que fica demonstrado à sociedade que não tem condições políticas para, a médio prazo, continuar no cargo. É um absoluto desastre na comunicação, seja com jornalistas, seja com outro tipo de responsáveis. E em particular neste caso mostrou uma enorme falta eu aqui não quero exagerar nas palavras, mas acho que não estou a exagerar quando digo que mostrou falta de noção e mesmo de empatia naquela conversa filmada, por exemplo, com o presidente da Câmara de Leiria, em que, a dado passo, interrompe o autarca mas diga-me lá se eu não tenho razão, com aquela tontice que já tinha dito um dia ou dois antes da aprendizagem coletiva, societal, individual. Ou seja, aquilo é uma falta de noção. A mim dá-me até alguma pena da Ministra, porque se percebe que ela está absolutamente desconfortável no papel que está a desempenhar, e nota-se também claramente que não tem conhecimento técnico, noção, e depois quando diz que não sabe o que falhou, obviamente neste momento no governo ninguém sabe em concreto qual é que é o que é que falhou, no sentido de dizer esta é a razão para. Há várias falhas e depois é difícil. Agora, uma ministra não pode dizer que tem que dizer alguma coisa de concreto, não é? Por exemplo, aquele SMS que se recebeu na terça à noite, que a Suzete falou dos ventos intensos ou dos ventos fortes, obviamente pecou por escasso, não é? E pecou por escasso também, se calhar, alguma autoridade, e não necessariamente um ministro, alguma autoridade da Proteção Civil, por exemplo, que não estivesse em formação em Bruxelas, que viesse dizer: atenção que esta noite podem acontecer coisas graves. Entretanto, já se percebeu que a tempestade, quando atingiu Portugal na madrugada de quarta-feira da semana passada, superou as expectativas, aquilo que se esperava em termos de gravidade e de impacto e de força. Ainda assim, havendo a possibilidade de ser uma tempestade mais forte do que é habitual, ter-se-ia que ter comunicado isso mesmo às populações, em particular às regiões onde a tempestade estaria. Ora, eu ainda assim queria só realçar que hoje em dia ser Ministro da Administração Interna é um bocadinho como ser Ministro da Saúde, ou se calhar como foi ser Ministro da Educação, por exemplo, nos anos 90. É uma das pastas mais difíceis em qualquer governo, seja o governo de que cor for. As alterações climáticas vêm agravar o problema dos incêndios no verão, das intempéries no inverno, isto tudo num território que está cada vez mais abandonado e, portanto,
ser ministro da Administração Interna hoje em dia não pode ficar-se por escolher alguém que por algum motivo tem alguma competência técnica. E mais, normalmente também vemos, e parece-me ser essa também a lógica da escolha de Maria Lúcia Amaral para esta pasta, haver alguém mais, digamos assim, vocacionado, seja até por conhecimentos na área do direito, mas alguém mais vocacionado para a questão da segurança interna, não é? E nós percebemos como cada vez mais a questão a outra parte, que é a parte que lida com as questões climatéricas, com fenómenos naturais, está a ganhar preponderância. E com isto não estou a dizer que é necessário, digamos assim, dividir o Ministério em dois, mas se calhar a prazo poderá ter que acontecer isso, ou então ter efetivamente secretarias de Estado com pessoas com muita força política, por um lado, e também ministros com muita força política, só para me lembrar também que os últimos ministros da Administração Interna, todos eles foram caindo, não é? Cabrita não foi fácil, António Costa segurou até à exaustão, Costa Silva de Sousa caiu, a anterior ministra da Administração Interna do governo de Montenegro era um fiasco, nem consigo dizer se maior ou menor do que Maria Lúcia Amaral, porque sinceramente acho que é impossível fazer pior do que esta ministra tem feito. Mas não deixa, desculpa interromper-te, não deixa de ser curioso que em alguma medida, são dois perfis são os semelhantes, académicos. no sentido de não são perfis políticos. Académicas respeitadas. Exato. Ambas. Em ministérios que acabam por ser muito políticos. Mas faltou-te só uma coisa aí no perfil do Mai que eu acho que também é importante e que quando isso não acontece é desastroso. E saber comunicar politicamente. E ter uma ligação muito forte ao poder local, às autarquias, falar com os presidentes de Câmara. Se esta comunicação estiver bem oleada, o ministro acaba por ter sempre mais informação do que qualquer outra pessoa, não é? Mas tem de estar. Que foi uma coisa que manifestamente falhou neste caso. Mas eu concordo, acho que apesar de tudo, e que a Brita tinha bem mais do que qualquer uma destas últimas duas ministras, mas eu acho que isso também vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer, de que temos ministros nesta pasta vocacionados sobretudo para a área da segurança, e isto por via do direito, e que conhecem zero do território, que não sabem lidar com a proteção civil, com autarcas, com presidentes de junta, com as CCDRs, e portanto, depois cria-se aqui um vazio que depois que se tenta preencher normalmente pelo primeiro-ministro. Já António Costa fazia o mesmo, Montenegro faz agora isso também. Eu acho que é uma questão a analisar. Agora, claramente não tenho dúvidas que vai ser remodelada esta ministra assim que surge a oportunidade para o primeiro-ministro. Deixa-me passar para São José. São José, eu não te impeço de comentares a atuação do governo, mas também gostava de te ouvir sobre o presidente e sobre como é que achas que ele tem estado. São assim os seus últimos atos enquanto presidente. Eu não tenho nada a acrescentar ao que disseram, concordo com tudo, não vale a pena estar a repetir. Quanto ao presidente, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem estado bem. E tem estado bem já desde a semana passada. Porque ele foi a primeira pessoa a dizer, creio que logo na sexta-feira, que isto não foi tanto um problema de prevenção, é um problema das estruturas, das infraestruturas em Portugal. Tu estás, por exemplo, a ver a questão dos rios. Há uma ausência por exemplo, no Mondego, foi decidido fazer uma barragem, agora, que estava prevista e que em 17 António Costa cortou. Portanto, há um problema com a coisa de poupar dinheiro, emagrecer o Estado. Ao longo de décadas e décadas, foi criado um problema de falta de manutenção, de fiscalização, de estruturas, que depois, quando estas coisas acontecem, ganha uma dimensão de catástrofe, que se houvesse mais investimento na manutenção de infraestruturas, não era e nem estava a ser tão grave. Por outro lado, Marcelo teve bem, esteve com os autarcas, visitou os locais e tem levantado os problemas antes dos outros. Por exemplo, ontem ou anteontem, creio que foi ontem, levantou a questão de porque é que as Forças Armadas não atuam logo. Porque é que a Prevenção Civil não chama logo as Forças Armadas. Levantou uma outra questão, que é, com as restrições à imigração que se fizeram, não há mão de obra na construção civil. Ele diz isto ontem,
E na mesma noite, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, admitiu na entrevista à RTP, ao Vítor Gonçalves, que o Governo poderá vir a abrir uma via para a entrada de imigrantes por causa da necessidade de mão de obra para a reconstrução destas zonas. Portanto, eu acho que o Marcelo tem estado presente, tem dito coisas sensatas, até achei muita graça que ele, creio que foi ontem, ontem ou anteontem, estava a fazer uma visita com um representante da E-Redes, que ele, a conversar com o representante da E-Redes perante as câmaras, disse qualquer coisa do tipo: vejam lá se apressam, porque senão ainda convocam uma manifestação para a sede da E-Redes, não sei o quê. Portanto, tem estado presente, bastante presente, penso que bem. São José, deixem-me só corrigir, não é bem corrigir, mas aquilo que eu percebi do Ministro não foi aquilo que disse o Presidente da República, que falou numa espécie de criar uma via verde ou um canal dedicada. Não é a mesma coisa? Sim, não é a mesma coisa, mas admitiu, não é criar uma via verde, não é isso. O Presidente é que fala numa via especial ou via... O Ministro admitiu que fosse permitido a entrada de imigrantes para a recuperação e reconstrução do Mas já é permitido. Ele o que admite é essa necessidade. Sim, mas ele disse isso num tom de quem estava a admitir recorrerem. O mau tempo acabou por contaminar as campanhas também, tanto a de António José Seguro como a de André Ventura. Ambos foram ao distrito mais afetado pela tempestade, cada um no seu estilo. Suzete, hoje o Manuel Carvalho escreve que se dúvidas houvesse sobre os candidatos e sobre o papel que vão desempenhar em Belém em tempo de crise, a tempestade acabou com elas. Concordas? Concordo totalmente. O que tivemos nos últimos dias em relação, sobretudo a André Ventura, foi um concentrado de André Ventura. Portanto, há a premissa do se dúvidas houvesse, não havia, mas o que tivemos nestes últimos dias foi um concentrado. E o que nós vimos não foi um candidato presidencial, exatamente, foi o líder de um partido da oposição a fazer campanha. E acho que podemos presumir com alguma segurança que a partir de Belém, se André Ventura fosse eleito, teríamos o líder de um partido da oposição a fazer campanha. Ele passou os últimos dias a criticar vários ministros, centrado muitas vezes em frases, enfim, de membros do governo mais ou menos infelizes, mas que acabam, não são o essencial da questão. Mas o Manuel Carvalho escrevia que Ventura não sabe viver fora da gritaria, da confusão e do sectarismo, coisa que foi evidente estes dias, e acrescentava-lhe o permanente show-off. Há uma imagem que achei particularmente demonstrativa, logo na primeira ação de campanha, logo depois da tempestade. André Ventura troca uma ação de campanha que tinha marcada por uma recolha de alimentos e de mantimentos para as regiões afetadas. E vemos o candidato a carregar garrafas de água para uma carrinha, sendo que está lá toda a comitiva da campanha que o acompanha, mas ninguém mais ajuda o pobre candidato, tem que ficar ali sozinho a carregar garrafas de água. Talvez fosse para a fotografia. Era só para a fotografia. Tudo aquilo é muito show-off. Ele subiu imenso o tom das críticas e aquele discurso contra tudo e contra todos nos últimos dias. Também está aqui no último esforço. As sondagens são unânimes em dá-lo longíssimo de uma vitória, mas ele mesmo não tendo o cenário de uma vitória, joga aqui muito, porque, enfim, a votação dele será relevante para o que ele possa fazer no futuro, naquilo que verdadeiramente lhe interessa, acho eu, que são as eleições legislativas, não estas presidenciais, que foram só um meio para outro fim. Depois, da parte de António José Seguro, o mesmo. Tivemos, ele manteve bastante reserva no contacto com as populações, longe dos jornalistas. Eu acho que ele vai manter muito esse perfil em Belém, tendo aqui a questão de eventualmente pecar por excesso nessa reserva, mas acho que estes dias também foram muito a imagem do que vai ser António José Seguro.
David, vamos passar agora à sondagem desta semana, que foi a última sondagem antes das eleições. Seguro perdeu ligeiramente terreno para Ventura, desceu de 70% nas intenções de voto para 67% e Ventura subiu de 30% para 33%. Isto não tem implicações nenhumas no eventual resultado final, mas tem alguma motivação para ti? É sempre difícil porque as variações são relativamente pequenas, ou seja... Pequeninas, curtas, curtíssimas. É assim, a variação é de 3 pontos percentuais, sendo que a margem de erro da sondagem é de 2,4, se bem me recordo. Portanto, estamos no essencial aqui a falar de uma variação basicamente dentro da margem de erro. Ainda assim há uma aproximação, não é? Porque os 3 pontos percentuais que cai seguro são 3 pontos também que cresce Ventura e, portanto, no fundo há uma aproximação aqui de 6 pontos. Eu acho que quando se está perante uma vitória que é dada como adquirida, no caso de António José Seguro, há também, porventura não, sabe-se que há uma tendência para desmobilização eleitoral e, portanto, eu acredito que isso de alguma forma também se verifique da parte dos inquiridos, mas eu acho que é sobretudo também aqui potencialmente algum efeito da circunstância do mau tempo e que atingiu Portugal, não é? Desta intempérie, que alimenta o descontentamento das populações e em especial por causa das deficiências na capacidade de resposta que uma vez mais o Estado demonstrou. Ora, este descontentamento e este sentimento de abandono, como nós sabemos, é um terreno favorável ao populismo de André Ventura e de outros populismos, mas nós o que temos mais, que conhecemos melhor é o de André Ventura, e nós sabemos como André Ventura cresce naquilo que é o descontentamento, e portanto daí que também ele e o Chega consiga captar muitos votos que tradicionalmente se colocavam mais à esquerda, que era o voto também do descontentamento, de pessoas mais com menores rendimentos, muitas das vezes, ou que vivem em zonas absolutamente esquecidas, como é o Alentejo, quando digo esquecidas no sentido de que sem serviços públicos, sem cuidados de saúde, pronto, esse tipo de coisa. E, portanto, eu acho que pode haver aqui esse efeito, não me parece que seja um efeito que altere o desfecho da eleição, que será a vitória de António José Seguro, isso parece-me evidente, mas pode alterar aqui, pode dar aqui alguma força política maior a André Ventura e, portanto, sem dúvida nenhuma que o eleitorado mais moderado da esquerda à direita que se está a juntar no apoio a António José Seguro poderá ter que ter em atenção a importância da não desmobilização precisamente pelo facto de que a desmobilização tenderá a favorecer Ventura e dar-lhe força política para continuar enquanto líder do Chega, mas acho que é este o significado, não me parece que seja suficiente para haver aqui uma inversão daquilo que é mais ou menos comumente aceito, que é a ideia de que António José Seguro vai vencer. Que é o retrato das últimas sondagens. São José Seguro é de facto o que capta mais votos de eleitores que na primeira volta votaram noutros candidatos, mas segundo o relatório da sondagem ainda há um número bastante significativo de inquiridos que permanecem indecisos ou que dizem que votarão em branco ou nulo. Quem é que pode beneficiar disso, mais uma vez? Não sei quem pode beneficiar, porque pode haver vários movimentos. Pode haver reações de ficar em casa, como pode haver decisões para um e para o outro e, portanto, as coisas manterem-se equilibradas. Mas eu quero aqui chamar a atenção, eu tenho ouvido muito o discurso de que a percentagem de votos vai ser muito importante. Haverá sempre interpretações e Ventura é claro que quer ter uma percentagem significativa para aquela sua narrativa de que é o líder da direita. Pronto. Isso é verdade. Mas, por outro lado, eu não vejo em que é que uma maior percentagem de votos de quem ganhar, e se Seguro ganhar, não lhe dá mais nem menos legitimidade. O próprio candidato tem feito muito esse discurso, de que quer uma grande percentagem para ter maior legitimidade. Eu acho isso um bocadinho uma mitificação de realidade, porque as eleições ganham-se por um voto. Ganham-se por um voto. Mário Soares foi eleito, como se dizia à época, pela população que cabia no estádio de futebol, que eram mais pequenos do que os atuais.
No dia a seguir, ninguém põe em causa a legitimidade de um presidente, qualquer que seja a sua percentagem de eleição. A democracia é assim. São eleições diferentes das eleições da Assembleia da República, em que de facto a percentagem, o número de votos é determinante para o número de mandatos, para o número de deputados. Agora aqui assim, se ele ganhar por um voto, é eleito presidente e é presidente, ponto final, parágrafo. Não tem mais nem menos poderes por causa disso. Podemos avançar então para o público e notório, a começar pela Suzete. O meu público e notório é uma questão que já aflorámos aqui, que é uma espécie de governo em versão Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que num dia fala da imigração, fala das portas escancaradas e da percepção de insegurança, e no outro dia, se calhar vamos deixar entrar mais imigrantes porque precisamos deles para reconstruir as zonas afetadas. É verdade, como dizia o David há bocado, que não há aqui um novo mecanismo, como falou o Presidente da República, mas vamos ver se não chegaremos lá. Mas há aqui uma dicotomia, às segundas, quartas e sextas a imigração tivemos portas escancaradas e temos demasiados imigrantes, e às terças e quintas afinal precisamos de imenso deles. David. O público e notório tem a ver com a iniciativa liberal que veio dizer agora há 1 ou 2 dias que aquilo que não disse durante cerca de 3 semanas, de que tinha registado 2 queixas de assédio sexual, não refere quando. Eu gostava era de lembrar que desde a líder ao próprio Rui Rocha, a outros responsáveis, quando questionados insistentemente sobre outros casos, quando houve aquela acusação que se tornou pública contra João Coutinho Figueiredo, antes da primeira volta, a resposta era insistentemente a de que não havia nenhuma outra queixa contra Coutinho Figueiredo. E mesmo quando questionados sobre outras queixas que visassem outras pessoas, a resposta era sempre a mesma. E já na altura eu recordo-me de termos comentado que era estranho esta persistência, esta insistência de dizer que não era contra João Coutinho de Figueiredo. Dava a entender que poderia haver outras. Ora, agora percebeu-se que houve 2 outras queixas e que inclusive uma foi feita por Inês Bichão, a pessoa que inadvertidamente, porque tornaram pública uma conversa num grupo privado, acabou por acusar, digamos assim, Coutinho Figueiredo de ter feito assédio sexual. Ora, eu acho que isto explica também o porquê de Coutinho. Portanto, agora que sabemos que uma das 2 queixas dentro da Iniciativa Liberal foi feita por Inês Bichão, isso explica o porquê de Coutinho ter desafiado os jornalistas a investigarem as alegadamente muitas queixas que Bichão já fizera, como que tentando desvalorizar, colocando o ónus em Inês Bichão, dizendo que pronto, era uma prática comum e que exagerava, provavelmente. Isto ficava nas entrelinhas, não é? Esta convicção. Mas eu acho que se explica o porquê de Coutinho ter dito isso. Eu acho que o que agora concluímos é que vale a pena, se calhar, investigar se além das muitas queixas feitas por Inês Bichão, há também muitos comportamentos condenáveis na IEL que levem a este tipo de circunstância. Porque não estou a sugerir nada em concreto, mas que o comportamento da Iniciativa Liberal dos seus dirigentes, neste caso, deixa muitas dúvidas. São José. Trago uma coisa que também tem a ver com o funcionamento do Estado e, de facto, como os serviços em Portugal, os serviços públicos estão no osso. Na terça-feira, na Assembleia da República, houve uma audição na Comissão da Saúde com o presidente do INEM, do Luís Cabral. Ele disse uma frase extraordinária: temos de saber onde andam as ambulâncias. O INEM neste momento não sabe onde andam as ambulâncias. Ou seja, as ambulâncias não têm sistemas de geolocalização, não têm GPS. E eu acho extraordinário, se não há um sistema de reação, de ligação, um sistema de rádio que seja para saber onde é que estão as ambulâncias, eu acho que de facto o INEM funciona ainda pior do que eu pensava. Porque está mesmo no tempo quase da Idade da Pedra. Pronto, por hoje está tudo. No próximo episódio já teremos um novo Presidente da República e cá estaremos para comentar os resultados. Obrigada aos 3, a quem nos ouviu, e até para a semana. Até para a semana. Até lá. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.